versículo 1, Filipenses 4, versículo 4, e Filipenses 4, versículo 10. Vamos ler então, Filipenses 3, 1. Diz assim: quanto mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta, e é segurança para vós outros, que eu escreva as mesmas coisas. Agora, capítulo 4, versículo 4 diz, o mesmo apóstolo falando para a mesma igreja: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. E por último, o apóstolo afirmando sobre o que ele está sentindo. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas faltava a oportunidade. Vamos orar ao nosso Deus? Oremos. Senhor, muito obrigado, Pai. Muito obrigado porque o Senhor é o motivo pelo qual hoje estamos felizes. É o motivo que sustenta os nossos corações, apesar de tantas lutas e tantas batalhas que enfrentamos. Como diz o salmista, o Senhor é aquele que firma os nossos pés na batalha e que sustenta as nossas vidas em Tuas mãos. Pai, muito obrigado pela oportunidade de expor a Tua palavra, que o Senhor fale poderosamente através da Tua palavra aos nossos corações. Essa é a nossa oração, pedindo que o Senhor fale com a gente cada vez mais, para a glória do Teu nome. É em nome de Jesus que oramos o Teu Filho e agradecemos. Amém. A procura da alegria. Isso talvez seja um dos principais temas que temos hoje na nossa caminhada no mundo, né? Muitas pessoas procuram e estão aí vivendo suas vidas intensamente à procura dessa alegria ou da felicidade. Então, muitas vezes, podemos observar os textos falando sobre essa alegria. Olha como que Paulo afirma incansavelmente na carta aos Filipenses esse tema: alegrai-vos no Senhor. Não é penoso para mim, e é importante para vocês que isso seja repetido, que isso seja falado muitas vezes. Olha o versículo 4, capítulo 4. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. E lá na frente ele vai dizer: olha, meu coração se alegra no nosso Senhor, porque vocês têm demonstrado esse carinho, esse afeto. Então, uma vez que percebemos que a alegria no Senhor, a alegria é um ponto extremamente importante na caminhada com Deus e da igreja de Cristo e do povo de Deus, vamos refletir um pouquinho sobre o que é isso e quais são os pontos que deveriam realmente preencher as nossas vidas com esta tal alegria. A primeira coisa que me chama a atenção, e eu vou pedir liberdade para os irmãos para andar por alguns textos da Bíblia, é que Paulo ele não teve uma caminhada fácil na sua caminhada cristã. Olha que interessante. Quando Paulo plantou essa igreja, segundo Atos 16, ele planta a igreja afirmando e pregando a palavra de Deus. Ali ele alcança pessoas da classe média, da classe alta, da classe escravizada. Ele atinge pessoas de várias formas diferentes. Mas ali ele começa a anunciar as boas novas do Evangelho. E as pessoas são atingidas por essa palavra, pessoas são convertidas, escravos são libertos da opressão do diabo, e então ele começa a sofrer um tipo de perseguição. Então Paulo está ali pregando o Evangelho com toda a sinceridade, com todo o seu coração, obedecendo o mandato de Deus, e ali ele é humilhado, espancado, ali ele é preso injustamente, sem um julgamento, ele é de alguma forma blasfemado como um homem perigoso. Ele e Silas então são presos. À meia-noite o texto diz, em Atos 16, que esses dois homens cantavam louvores a Deus. Eles oravam e cantavam louvores a Deus. E isso precisa nos fazer pensar de uma forma muito sincera: por que um homem que é injustiçado, que é preso injustamente, que é espancado em público, por que um homem que está fazendo só o bem consegue à meia-noite cantar louvores a Deus,
consegue estar orando a Deus, e esse precisa ser talvez um dos principais motivos pelos quais nós, povo de Deus, homens e mulheres que confiam nesse Deus, somos alegres. Olha o que ele diz, o mesmo apóstolo, no capítulo 1 de Filipenses, versículo 2. Ele vai dizer: quero ainda, irmãos, certificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. A alegria de Paulo, que exala no capítulo 16 de Atos, de Paulo e Silas, ela é fundada nesse conceito. Ele tem a consciência, ele tem a certeza, não tem sombra de dúvidas no coração dele, de que tudo que acontece está sobre o controle do seu Deus. Todas as coisas que me aconteceram, que coisas que me aconteceram? A gente poderia citar aqui algumas coisas. Paulo foi, por causa do Evangelho, apedrejado em Listra. Ele sofreu náufrago, preso por Roma. Ele foi picado em Pátimos por uma serpente. Ele sofreu 5 vezes 40 açoites menos um dos judeus. Ele foi perseguido, ele foi preso, ele foi chamado de tagarela em Atenas. Ele foi preso, espancado em Filipe. E aí ele olha para todo esse cenário trágico, que nenhum de nós teria coragem de dizer que Deus estava nesse momento. Ele vai olhar para isso tudo e vai dizer que ele tem consciência que todas estas coisas que aconteceram para o progresso do Evangelho. Deus estava no controle de todas as coisas. E se estamos sendo sinceros à nossa procura da alegria, da felicidade, precisamos passar por essa consciência. Deus sempre está no controle das coisas. A ponto do apóstolo Paulo em Romanos 8 dizer que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Isso é algo tão enraizado na cultura desses homens, que Daniel 4 vai dizer que um homem que não conhecia Deus, chamado Nabucodonosor, o grande rei da Babilônia, foi esmagado por essa consciência. Nabucodonosor teve um sonho muito estranho, ninguém conseguia explicar esse sonho, então Daniel vai explicar esse sonho para ele. Nesse sonho ele tinha visto uma grande árvore, uma árvore que todos os animais paravam ou nos seus galhos ou debaixo da sua sombra, e um anjo do céu vem e manda cortar essa árvore, e deixa essa árvore caída. Então Daniel fala para ele: olha, rei, eu tenho péssimas notícias para o senhor. O senhor é a árvore, e Deus está falando que vai cortar você, para que você tenha consciência, ó rei, que os céus dominam sobre a terra. Mas, Tiago, o que isso tem a ver com a alegria? Tem tudo a ver. Porque como nós lidamos com os momentos das nossas vidas, as dificuldades, as alegrias, as tragédias, isso define tudo de nós. Porque quando eu estou feliz porque aconteceu coisas boas na minha vida, isso é natural. Mas quando eu estou feliz, apesar das tragédias, isso demonstra que não estamos mais à procura da alegria, mas já encontramos tal alegria, porque já percebemos que nada, absolutamente nada, foge do controle do nosso Deus. Olha o que Isaías 6 vai dizer. Isaías chega no ano em que morreu o rei Uzias, ele chega no templo e ele vê o Senhor sentado num alto e sublime trono. Apesar do caos político, apesar do medo de quem assumirá o trono, Deus se apresenta a Isaías sentado no seu trono e dizendo: eu ainda estou no controle de todas as coisas. Mas é muito interessante observar que Paulo aos Filipenses chama a nossa atenção em dizer: alegrai-vos não na igreja, alegrai-vos não no seu conhecimento, não na sua capacidade, não no valor que você tem no seu banco guardado, mas alegrai-vos no Senhor. E isso
precisa ser um segundo ponto que fala muito aos nossos corações. Hoje nós somos comandados por um negócio chamado capitalismo. Todos nós, sem exceção, temos muito mais do que precisamos. Se nós formos nos nossos armários, e nós não precisamos ser ricos nem pobres, qualquer pessoa pode abrir a porta do seu armário, olhar para o seu armário, e vai ver mais camisas do que precisa usar, mais calças do que consegue usar, e mais sapatos do que talvez algumas pessoas jamais conseguiriam usar em toda a sua vida. E qual é a questão aqui? Que ele nos convida a pensar e ser feliz, não a partir daquilo que temos, mas a partir daquilo de quem temos. Não a partir do que somos, mas a partir daquilo que Ele é. Então, alegrai-vos no Senhor. Outra vez, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. E isso precisa ser algo que fala com a gente e mexe com os nossos corações, porque será que nós estamos recebendo a alegria do Senhor por quem Ele é e por quanto Ele pode ser íntimo meu? Olha que interessante, olha o que Neemias vai dizer no seu livro, né, Neemias 8. Ele vai olhar para o povo de Deus, que está vivendo um momento extremamente interessante, onde eles estão ouvindo a palavra de Deus, onde eles estão entendendo a palavra de Deus, e o povo começa a chorar. Chorar, 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 e é natural quando nós nos deparamos com os nossos limites, somos atacados, atingidos pela nossa realidade, viemos a chorar. E ele falou assim, gente, não chora. Não chora, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Então se alegrem nele. Olha o que João vai dizer na sua primeira carta, o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que os nossos olhos viram, o que as nossas mãos tocaram, o que contemplamos, isso vos anunciamos. E olha que interessante, ele vai terminar essa perícope, esse pedaço do texto, dizendo no versículo 4, e é por isso que nós testemunhamos isso para vocês, para que a nossa alegria seja completa. Nós falamos do nosso relacionamento com Deus, para que vocês tenham comunhão com Ele, e a nossa comunhão seja completa, para que a nossa alegria seja completa. Somos completos no Senhor. Somos felizes porque temos Ele. Olha o que diz Isaías 9. Isaías 9 vai fazer uma profecia, uma das profecias mais lindas do livro de Isaías. Ele vai dizer, olha, um povo que jazia nas trevas, viu brilhar uma poderosa luz. Aquele povo que andava na sombra da morte, viu a sua salvação. E aí ele fala, fiquem alegres, porque o jugo acabou. Um menino nos foi dado. Olha que lindo isso. Nos foi entregue a alegria do Senhor. É a pessoa do Cristo que foi entregue às nossas vidas, para que nós possamos desfrutar desse Jesus. Desfrutar desta pessoa, desse Senhor que atende todas as nossas expectativas, e muito mais do que elas, porque Ele preenche algo que o dinheiro não preenche. Ele preenche algo que o mundo não consegue preencher. Nós estamos caminhando, talvez, para um dos anos mais difíceis do nosso século. Talvez um dos anos mais complexos, onde as certezas deixam de ser. Eu ouso dizer que, diante das grandes guerras, você tinha um lado que estava certo e um lado que estava errado. Agora estamos vivendo uma profunda dúvida, uma contínua dúvida. Nós não sabemos, não temos certeza de nada. A única certeza que temos é que não temos certezas. E como ser feliz nisso? Como ser feliz diante de um momento tão complexo? Sendo feliz no Senhor. É tendo o Senhor como o princípio, aquele que preenche, que sustenta, aquele que nos foi dado, aquele que traz sentido à vida, que norteia
e de alguma forma nos alegra, mesmo em meio às grandes dificuldades. E qual é o grande perigo que corremos aqui? É substituir o Senhor por outras questões. É substituir o Senhor por outras alegrias, alegrias passageiras. É interessante observar que, quando Paulo fala assim, alegrai-vos no Senhor, ele está usando um verbo no imperativo, ou seja, ele não nos está dando opção de não ser alegre. E aí fica uma pergunta no ar: você é alegre? Eu acho que eu não posso te fazer essa pergunta, talvez eu teria que fazer essa pergunta para as pessoas que estão à sua volta. Se eu virasse para a sua esposa, para o seu pai, para o seu marido, para a sua mãe, e falasse assim: o fulano é uma pessoa feliz? É uma pessoa alegre? Qual seria a resposta? Qual seria a realidade daquilo que estamos lendo aqui? Por isso, podemos observar com muita clareza. Eu não estou dizendo que o cristão ele não pode viver momentos difíceis. Paulo vai dizer a essa mesma igreja que ele enviou Epafrodito, se eu não me engano, justamente para que eles ficassem felizes ao vê-lo, porque ele quase morreu. E Deus poupou a vida dele para que ele não tivesse tristeza sobre tristeza. O cristão passa por momentos difíceis, passa por momentos tristes. Paulo está dizendo de uma forma muito clara aqui, que coisas ruins aconteceram com ele. Olha o que Tiago vai dizer na sua carta, capítulo 1. Irmãos, quero que vocês saibam, quero que vocês tenham por motivo de grande alegria o passardes por muitas provações, por muitas lutas, por muitas tristezas, porque isso confirma, isso afirma, isso constrói, isso que estamos citando aqui, esse relacionamento com Jesus, que supre, que preenche, que transforma os nossos corações, de corações ansiosos e medrosos, muitas vezes, em corações confiantes no Senhor. Corações extremamente enganados pelo ter, pelo ser, a corações convictos e convencidos de que o Senhor é a nossa verdadeira alegria, de que Ele está no controle, e de que porque Ele está no controle podemos confiar, podemos esperar, podemos sinceramente depositar as nossas esperanças e as nossas energias nele. Olha que interessante quando Jesus fala em Mateus 6, não juntem tesouro na terra, onde ladrão vem rouba. Não junte tesouros na terra, onde a traça corrói, onde você corre risco de investir à toa. Mas ajunte tesouros nos céus, onde o ladrão não sobe, onde a traça e a ferrugem não corroem. Quando Jesus chama a essa atenção, percebemos que a nossa caminhada, ela precisa estar alicerçada naquele que é, no Senhor, e não nos fragmentos que nos são apresentados. Lembram em Mateus 4, quando Jesus ele está sendo tentado pelo diabo, e o diabo leva ele em um lugar, em um alto monte, ele fala assim, olha os reinos da terra, tudo isso eu te darei, se prostrado me adorares. Jesus encerra a sua tentação dizendo, basta, Satanás, porque ao Senhor teu Deus prestará culto. Então, veja bem, aquilo que nos é apresentado hoje não pode ser o motivo da nossa existência, o motivo da nossa alegria, porque são coisas passageiras. Toda vez que o salmista fala do Senhor, ele fala como rocha, como fortaleza, como socorro bem presente, como aquele que não falha, como aquele que não cai, que não cede. E é justamente porque ele percebeu que na pessoa do seu Deus está a sua segurança,
está a sua alegria. Que o Senhor Jesus possa continuar sendo a nossa alegria, sendo o motivo pelo qual estamos felizes. Vamos falar com o nosso Deus e orar mais uma vez. Pai Santo, muito obrigado pela Tua presença em nossas vidas. Muito obrigado pelo Senhor preencher, nortear as nossas vidas com o Seu Filho, o Seu amado, que nos nutre e nos sustenta. Pai Santo, que a Tua palavra possa falar aos nossos corações de forma bela e sincera, para a glória do Teu santo e eterno nome, oramos. Amém, Senhor. Você pode dizer amém aí onde você está? Você acha estranho estarmos alegres no meio de tanta tribulação, no meio de uma pandemia tão terrível? Estranho é você estar triste perto de um Deus tão galardoador, de um Deus com os braços abertos, dispostos a abençoar. Nós vamos cantar Sou Feliz, a primeira estrofe apenas, e assim nós vamos encerrar este culto. Nossa igreja está em oração por você, irmã Jane, irmã Maria Eli, irmã Regina. Nós estamos juntos com vocês e a sua família, é claro, neste dia. Vamos cantar Sou Feliz, e assim encerramos o nosso culto, à noite, às 19 horas, novamente, somente pela internet, pela transmissão. Não teremos o culto presencial aqui na Rua Teresa 150, mas estaremos juntos acompanhando a transmissão, que uma equipe maravilhosa de ministros, no som, na imagem, no data show, na música, estará prestando esse serviço a todos nós. Vamos cantar Sou Feliz, assim encerrando o nosso culto. Que Deus abençoe a você.